Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa aula 5 de redação e a gente vai falar sobre continuidade no texto ou progressão textual. Então, deixa eu carregar minha apresentação aqui. Pronto. Então, como eu já disse, a gente vai falar sobre continuidade do texto, que também pode aparecer como progressão textual. Mais ou menos a mesma lógica da progressão das ideias, a mesma linguagem. Você vai acrescentar novas informações no texto, ligando com as informações já apresentadas. Por isso que é a progressão textual. Você vai ter que ampliar o seu texto, mas não pode deixar de considerar o que já estava escrito. Nos vestibulares, geralmente é apresentado um fragmento do texto, que é apresentada a tese ou a ideia que deve ser desenvolvida, e vocês, como candidatos, devem dar continuidade ao texto, acrescentando ideias que tenham relação com o fragmento fornecido. Isso é muito importante. A gente não pode mudar totalmente de assunto, tem que seguir a mesma lógica. Mas antes de mais nada, é importante coerência quando a gente vai continuar um texto. Por quê? Porque lembrem que o texto é uma unidade. O texto todo de vocês vai falar mais ou menos sobre o mesmo assunto. Vocês vão trazer argumentos diferentes, mas a ideia central é a mesma. E um texto coerente é um texto claro, harmônico, sem contradições, lógico e bem conectado. Então lembre do uso dos conectivos, das conjunções, preposições que a gente já viu anteriormente. E a gente tem dois tipos principais de progressão: a progressão textual e a temática. Então, a progressão textual é ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto, como a gente já viu lá na aula de coesão. Então, quais são os mecanismos linguísticos que a gente usa para conectar as ideias no texto? E a progressão temática diz respeito ao assunto, a capacidade de sequenciar ideias amarradas a uma mesma rede de sentido, que é mais ligada à coerência. E é muito importante a gente lembrar, quando a gente vai escrever esse tipo de texto, que o texto ele não é só uma soma de sentenças. Então, não é você só colocar uma frase seguida da outra. Lembre que tem que ter essa conexão, que as ideias têm que fazer sentido e que elas têm que ser coerentes. E o texto é o encadeamento semântico das sentenças que estabelece o sentido, resultando na textualidade, que eu acabei de dizer. Elas têm que estabelecer um sentido entre si, mas tem que ter um sentido na frase também. Tem que tentar manter mais ou menos o mesmo padrão de linguagem e conserve a pessoa do discurso. Se o texto começa com a primeira pessoa, você vai continuar com a primeira pessoa. Se o texto é em terceira pessoa, é o texto mais impessoal, você continua com a mesma linguagem. Não dá para você mudar no meio do seu texto. O que os vestibulares, o que os corretores avaliam com esse tipo de texto? Principalmente a sua capacidade de interpretação. Se você entendeu bem qual eram as ideias do texto base e se você conseguiu acrescentar novas informações, linkando com o que já tinha sido apresentado. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de propostas reais da Federal e a primeira que eu vou mostrar para vocês é a do ano passado. E foi uma proposta bem diferente. Então, a Federal está tentando mudar. Então, era uma progressão textual? Era, mas percebam ali que era uma narrativa, mas era uma narrativa em quadrinhos. Eu não sei se vai dar para vocês verem bem na imagem. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês, mas se vocês colocarem no Google também, procurarem a prova do ano passado, vocês vão ver melhor. Mas então tem ali uma sequência de quadrinhos em que o personagem está andando numa floresta à noite, ele fala alguma coisa, e até que tem um momento ali, na parte 4, que tem uma cena inesperada. E aqui que a proposta é solicitada,
que você escrevesse um texto narrativo contando os fatos apresentados no excerto, nessa parte aqui dos quadrinhos, e elabore um desfecho para a história. Então, o que aconteceu depois? Então, você teria que continuar essa história. Prestem atenção o que é solicitado na proposta. Então, pede ali que o seu texto devia fazer a transposição da linguagem visual para a linguagem verbal, na forma de narrativa, fornecendo elementos para que o leitor possa compreender o contexto narrado e o comportamento e reações do personagem sem precisar recorrer à imagem. Então, você tinha que dar uma introduçãozinha ali do que tinha acontecido, propor um desfecho para a história coerente com o enredo apresentado. Aí que está a continuidade do texto. Então, você teria que linkar um desfecho que fosse coerente com o que está acontecendo aqui. Se ele está numa floresta, você não pode falar depois que, sei lá, ele caiu de um prédio. Não tem prédio. Entendem? São exemplos muito simples, mas é nisso que vocês têm que se atentar. Então, o texto tem que ter entre 10 e 15 linhas e respeitar as características discursivas formais do gênero solicitado, que é o gênero narrativo. Então, no gênero narrativo, a gente tem que lembrar que é, de fato, você narrar a história com um pouco mais de detalhes do que você faria num gênero jornalístico. No gênero jornalístico, dá para, né, numa reportagem, a gente narra os fatos. No gênero mais argumentativo, que você não precisa se atentar tanto a essa narrativa e se aprofundar tanto na descrição dos fatos. Outro exemplo é do vestibular de 2018 para 2019, em que a primeira vez que apareceu uma progressão textual que você não tinha que fazer o final do texto, você tinha que fazer o meio do texto. Então, nessa proposta, contava a história da Maia Gabeira, que é uma surfista brasileira de ondas gigantes, e ela sofreu um acidente no qual ela quase morreu. E aí é uma reportagem da revista Veja, que era o relato, era um trecho da narrativa dela, de novo uma narrativa, em que ela contava como que aconteceu. Então ela começa ali falando que ela é surfista de ondas gigantes, que em 2013 ela quase morreu em Nazaré, em Portugal, que é o lugar onde tem uma das maiores ondas do mundo. E ela conta que ela estava surfando uma onda de 20 metros e que o mar estava meio mexido. E aí, no segundo parágrafo, começa assim: fui a primeira mulher a enfrentar as ondas de lá. Depois de 20 dias treinando, o mapa meteorológico apontou uma ondulação enorme para o dia 28 de outubro daquele 2013. Você tinha ali de 8 a 10 linhas para escrever o que aconteceu com ela neste dia 28 de outubro de 2013. E aí o texto volta com a conclusão. Acho que foi ali que quebrei o tornozelo, começaram naquele instante as cenas de afogamento que ficaram famosas, e ela conta ali como que ela foi salva, e no final ela fala, morri e voltei. Então, a continuidade do texto, você teria que fazer esse link entre o primeiro e o último parágrafo. O primeiro e segundo parágrafo e o último. E teria que aqui descrever o que aconteceu com ela nesse dia 28 de outubro. E aí, prestem atenção, porque tinha que ter um link, porque o texto voltava, acho que foi ali que quebrei o tornozelo. Então, você tinha que terminar esse parágrafo citando o que aconteceu para dizer que foi naquele momento que ela quebrou o tornozelo. Então, são esses detalhes, como eu já disse, de interpretação que são importantes na hora de fazer a progressão textual ou a continuidade do texto. Vocês têm duas propostas na apostila de vocês. A gente vai pedir para que vocês escrevam só a proposta número 2, que eu já vou apresentar para vocês. Na proposta número 1, eu trouxe aqui ideias de como progredir esse texto. Então, é um texto da Federal do vestibular de 2014, que também cobrava a progressão textual, e ele fala da questão da brasilidade. Então, vamos ler juntos. É um texto do Belé, e ele começa assim. Você já se perguntou o que é brasilidade? Inúmeros cientistas sociais, historiadores, escritores e pensadores dedicaram-se a escavar esse termo.
desmembrá-lo a fim de mapear e entender o que nos constitui como brasileiros. Nascer em solo nacional é a resposta mais óbvia, mas também a mais rasa. Afinal, todo o território é volátil. O Acre nem sempre foi brasileiro. O Uruguai já foi nossa província cisplatina. O Mato Grosso do Sul ganhou uns hectares com a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Além do mais, alguma vez passou por suas ideias o porquê de América Portuguesa, ou seja, nós, não termos nos dividido, nos recortado em pequenas nações como aconteceu com a porção espanhola? Há motivações para além do processo civilizatório e da falta de unidade administrativa por parte dos irmãos. Para construir a identidade de um povo, e aí você tinha que continuar o texto, o parágrafo, com entre 5 e 7 linhas. Percebam que não pede necessariamente para você concluir o texto. Então, isso é importante. Se pede uma conclusão, você tem que concluir. Se não pede, você pode só complementar as ideias, não precisa necessariamente fechar o seu texto. Então, a gente tem ali 2 exemplos que eu peguei da internet, que são ideias de como esse texto pode ser progredido. Percebam que são ideias que vão de encontro ao trecho do primeiro parágrafo, mas elas são ideias diferentes. Mas percebam que eles vão falar mais ou menos a mesma língua. Eles vão falar do que é importante para construir a identidade de um povo. Então, aqui no primeiro exemplo mais em cima, fala ali que para construir a identidade de um povo, há necessidade de se exaltar aspectos culturais que sejam comuns a todas as regiões do país. No esporte, não se pode deixar no vácuo a importância do futebol. E o samba, o funk e a atual onda do sertanejo universitário, mesmo sendo ritmos criticados por fatia considerável da nossa classe intelectual, são exemplos de como a música une os conterrâneos. A literatura é outro aspecto que, historicamente, vem se firmando como fundadora de ícones e disseminadora de heróis, desde nossos índios até nossos biografados. Então, vejam como ali ele trouxe vários aspectos que formam a identidade de um povo. A questão do esporte, a questão da música, a questão da literatura. Então, ele conseguiu progredir a ideia do que é importante para se considerar essa questão de brasilidade, do ser brasileiro. E já no exemplo aqui embaixo, que eu vou tentar ler porque está meio pequenininho, vai trazer essa questão de identidade, mas sobre um outro aspecto. Então, ali, para construir a identidade de um povo, não basta nascer ou viver no mesmo território, nem estar sob a égide dos mesmos governantes e leis. É preciso laços comuns que despertem o espírito de nação. E não se confunda nacionalidade com patriotismo. No caso específico do nosso povo brasileiro, do nosso povo, brasilidade está no futebol, no carnaval, no samba e, por que não, no funk, no sertanejo? Na caipirinha, na feijoada. Brasilidade é jamais sequer cogitar que Maradona possa ter sido melhor que Pelé. É chorar ao rever na TV a vitória de Ayrton Senna, mesmo tendo nascido depois de sua morte. Percebam que nos 2 textos, ele usa uma linguagem, não uma linguagem mais informal, mas ele não traz argumentos que não podem ser contestados. Ele não se preocupa tanto com a argumentação no sentido de trazer fatos e estatísticas. Por quê? Porque esse texto permite. Então, se a gente perceber ali, no primeiro parágrafo, ele fala de uma maneira geral. Ele não precisa citar quando que foi a Guerra do Paraguai, com datas. Ele está citando informações. E aqui, no segundo parágrafo, que a gente tem 2 exemplos de como houve essa continuidade do texto, não precisa necessariamente serem argumentos extremamente fortes, com dados estatísticos, a citação de algum filósofo. Por quê? Porque a linguagem do texto permite isso.
Agora, vamos ver o segundo exemplo, a segunda proposta, na verdade, que é o que vocês vão escrever para a gente. Que é um texto da Roseli Saião, da Folha de São Paulo, de 2012, e que ela fala sobre a questão da família. E o texto de vocês tem que ter de 8 a 10 linhas, tem que dar continuidade no texto sem necessariamente concluir. Então, isso é importante. E aí, vocês têm que apresentar uma articulação clara entre os parágrafos iniciais e introduzir novas informações. Então, percebam que vocês não podem ficar voltando com as mesmas ideias que já foram apresentadas. Vocês têm que acrescentar novas ideias. Então, vamos ali ao texto. A família passou de singular ao plural. Do singular ao plural. Antes havia a família. Quando nos referimos a essa instituição, todos compartilhavam da mesma ideia. Um homem e uma mulher unidos pelo casamento, seus filhos e mais parentes ascendentes, descendentes e horizontais. E como os filhos eram vários, a família era bem grande, constituída por adultos de todas as idades e mais novos também. Pai, mãe, filhos, tios e tias, primos e primas, avós, etc., eram palavras íntimas de todos, já que sempre se pertence a uma família. Quando a palavra madrasta ou padrasto, ou mesmo enteado, precisava ser usada para designar um papel em um grupo familiar, o fato sempre provocava um sentimento de pena. É que na época, a família, no singular, isso só podia ter um significado, a morte de um dos progenitores. Mas essa ideia de família só sobreviveu intacta até os anos 60. E aí que vocês vão acrescentar as novas ideias no texto. O que aconteceu depois dos anos 60 que mudou essa ideia de família? Aqui vocês podem trazer fatos históricos. Então, vocês podem falar alguma coisa histórica que aconteceu no mundo. Eu já estou dando dicas que mudou essa ideia de família. Vocês podem trazer a questão das leis, que tinha a lei do divórcio, que não era permitida, que depois dos anos 60 teve essa liberação, e que isso contribuiu para essa mudança das ideias da ideia de família, que agora a gente não tem só um tipo de família, a gente tem vários tipos de família. Então, aqui vocês vão progredir. Percebam que a linguagem aqui do texto é uma linguagem bem clara, bem fluida, e que ela passa as ideias de uma forma bem objetiva. Que antes a família era singular, que quando a gente via o termo madrasta ou padrasto era porque alguém tinha morrido. Então, tentem manter essa mesma linguagem. Percebam que é um texto impessoal, não fala que eu acho que a família mudou, eu acho que a concepção de família de certa pessoa, de certo grupo está certa ou está errada. O texto não permite esse tipo de linguagem. Então, como eu disse já anteriormente, o exercício da continuidade do texto é um exercício também de interpretação, que vocês vão analisar o texto, vão interpretar, ver quais são as ideias para conseguir progredir, certo? Então, gente... Ai, meu Deus, não consigo voltar aqui, mas enfim. Como eu disse para vocês, essa é uma proposta bem tranquila. Lembrem da questão de coesão, coerência e leiam bem atentamente o texto para vocês conseguirem progredir as ideias sem ficar repetindo o que já foi dito. Mas lembrem sempre que tem que ter um link com o trecho apresentado na proposta. Então é isso. Espero ter ajudado. Espero que vocês escrevam mais essa semana também, porque a gente não tem recebido tantos textos e é importante que vocês escrevam. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo e até mais.